Você que agora conhece a palavra, que conheceu a palavra, se aproximou do Senhor, foi iluminado por essa luz maravilhosa, recebeu o dom do Espírito, está com o Espírito Santo em você, habitando em você, não desista. Se essa vida espiritual, ela é de fato importante para nós, então nós temos que dar ouvidos a Cristo. Eu ouço a palavra, eu creio em Jesus e faço da minha vida aquilo que Jesus quer, aquilo que Deus espera de mim. É isso que é dar ouvidos à palavra. Cristão ali, ao pé da letra, e caíram. Isso agora é duro. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Nós temos, como diz esse versículo, que prestar maior atenção. Para quê? Para que jamais nos desviemos. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor, amém? Como a Anice disse, hoje é uma noite de adoração, de entrega. E nós fazemos um convite a cada um de vocês: venha, venha, porque esta é a hora da adoração, amém? E não importa como você esteja, não importa como esteja o teu coração, porque às vezes você pode estar pensando, mas eu não mereço, Deus não merece que eu esteja aqui nessa situação que eu estou. Mas Ele está dizendo para você aqui hoje, para mim, para todos nós: venha como você está, porque eu quero ter você aqui, meu filho, junto de mim. Minha filha, eu quero ter você aqui junto de mim. Amém? Aleluia.
Para Ele meu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás, vem para adorar. Aleluias, aleluias. Ele é o nosso respirar, amém? Deus é mais importante do que o ar que nós respiramos, amém? Nós sabemos que o ar, ele é vital, o oxigênio é vital para nossas vidas. Sem o ar, a gente não consegue fisicamente viver, mas sem Deus, nem espiritualmente a gente consegue viver, amém? Ele é o nosso respirar, ele é o pão que nos alimenta, aleluias. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão,
Você quer ter proteção para a tua vida? Quem não quer, né? Nós hoje estamos vivendo momentos de nossas vidas tão conturbados e nós desejamos sim uma proteção. E a melhor proteção que nós podemos ter é estar debaixo da sombra do Altíssimo, amém? Debaixo de suas poderosas mãos, aleluias.
aleluias. Podem sentar um minutinho, amém? Graça e paz, igreja. Amém. Vou ler uma palavra que está no livro de Malaquias, que está Malaquias 3, versículos 6 ao 10. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém? Irmãos, quando eu comecei a frequentar a igreja com a minha esposa, até então eu não era batizado, e eu não entendia muito bem o que era o dízimo, né, e ofertas, né? Mas mesmo assim, no dia que eu tomei a decisão de me batizar, eu já tinha em mente uma aliança com Deus. Eu falei: a partir do momento que eu me batizar, eu vou honrar a Deus com meus dízimos e ofertas. E isso para mim, gente, foi maravilhoso. Por quê? Porque, sabe, eu entrei em outro ambiente, um ambiente diferente com Deus. E com tudo isso, eu fui aprendendo que, além disso, cada centavo, enfim, que eu honrava a Jesus através do salário que Ele me pagava, eu devolvendo os 10%, Ele sempre nos prosperava, como é até hoje. Então, é um princípio maravilhoso você poder dizimar e ofertar ao Senhor. Por quê? Porque você está abrindo as portas dos céus. Hoje, desde aquele momento do meu batismo até hoje, eu fui um servo fiel e sempre dei o meu dízimo. Mas não foi porque é uma obrigação, não. Eu decidi fazer uma aliança com Deus. E mesmo assim, Ele tem me honrado sem eu merecer, gente. Foi uma coisa maravilhosa e eu não me arrependo. Isso é primordial. O que entra na minha conta, eu já reservo os 10% para Ele. Por quê? Porque para mim é um prazer, é um privilégio. E Ele tem me abençoado, eu e a minha família. E é muito importante isso, gente. É um princípio. E Deus, Ele é fiel. Vocês viram que no versículo, Israel estava traindo, estava inclusive roubando a Deus. Só que Ele falou: gente, voltem a mim, né? Se voltem a mim, que eu vou abençoá-los. Então, você vê, um Deus tão poderoso e maravilhoso, que Ele está sempre disposto a nos perdoar. E nós somos errantes, a gente sempre está errando, a gente somos falhos. Então, independente de qualquer erro nosso, gente, vamos nos ajoelhar e clamar ao Senhor, que Ele está sempre com os braços abertos para nos abençoar. Vamos orar, gente. Senhor amado, Deus querido, Pai, quero te agradecer, Jesus, por estar aqui com meus irmãos nesse dia, nesse culto que é de louvor ao Senhor, Pai. Queremos te honrar, te glorificar, Pai, o teu santo nome, Pai, e te agradecer por ser um Deus tão bondoso e tão amoroso, Pai. Sabemos, meu Deus, que somos pequeninos perante Ti e não merecemos nada do Senhor, mas o Senhor, com Teu amor, vem e sempre nos protege, Pai, com Tuas mãos poderosas. Queremos também, Pai, que o Senhor venha abençoar os dízimos e ofertas da Tua casa, Pai, que todos sejam prósperos, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e quer ver o Seu povo feliz, Deus, porque o Senhor é um Deus feliz, Pai. Nós cremos em Ti, Pai. Sabemos que de nada merecemos, mas tudo que Te pedimos é por intermédio do Seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Nós vamos entoar mais um louvor, e aqueles que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, quiserem estar se dirigindo ao gasofilaço, amém? Fiquem à vontade, amém? E à medida que forem trazendo os dízimos, quem não for trazer, não puderam trazer hoje, né? Que possa estar ficando de pé para nós estar
Quantos aqui estão preparados para receber o noivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O importante é nós, como as virgens prudentes, estarmos com as nossas lamparinas acesas, cheias do óleo que representa o Espírito Santo, a unção do Senhor. E eu posso dizer que nós já estamos ouvindo os passos do Senhor, amém? O noivo está chegando, aleluias. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar, aleluias. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas
minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. As vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Pode sentar um minutinho, amém? Som. Graça e paz, igreja, amém? Nós temos alguns visitantes nessa noite. Evandro, seja bem-vindo, Evandro, em nome de Jesus. Já nos cumprimentamos, nos conhecemos, né?
Fiquei feliz com a tua vinda aqui. Adriana também, né? Amiga da Neide, do Carlos, né? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Jéssica, quem que é Jéssica? Jéssica, seja bem-vinda em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você é amiga do Jones? Ah, glória a Deus. O Jones sempre traz alguém, né? Ei, Jones. Amém, glória a Deus. Não tivemos erros hoje, hein? Que maravilha. Glória a Deus, amém. Vamos então passar para um momento da palavra, um momento tão importante, né, para nossas vidas, momento em que agora Deus vai falar conosco, amém? Nós falamos com o Senhor através dos nossos louvores, dos nossos cânticos, mas agora é o momento em que Deus fala através da sua palavra, amém? Aleluias. Nós vamos abrir no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, amém? Desculpe, a carta aos Hebreus, epístolas aos Hebreus, capítulo 2, verso de número 1 a 4, amém? Hebreus 2, de 1 a 4. Se puderem se colocar de pé em reverência à palavra, amém? Hebreus 2, 1 a 4. Todos acharam? Amém? Estão procurando? Pode ficar tranquilo, a gente aguarda. Enquanto eu estiver ouvindo barulhinho de folhas mexendo, eu não vou ler. Não se apressem. Amém? Hebreus. Lá depois de Tito, depois de Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, aí vem Tito, aí Hebreus. Amém? Antes de Tiago, dando uma força aí. Antes de Tiago, depois de Tito, pode procurar. Achou? Lê na Bíblia da Zinete, então, pronto. Achou? Amém. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres. Amém? Aleluia, vamos orar. Senhor amado, Deus querido, acabamos de ler aqui, Senhor, mais uma porção do Teu texto sagrado, Deus, e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, para que mais uma vez o Senhor venha falar conosco através dessa palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor colocou algumas coisas no meu coração de antemão, Senhor, mas Deus, que o Senhor possa estar usando nossas vidas aqui, Senhor, que nós sejamos canal aqui, Senhor, para levar esta mensagem ao coração de cada um. E eu diria mais, Senhor, que o fato de nós já lermos a Tua palavra, isso já impacta nosso coração, porque a Tua palavra é como uma faca de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e essa palavra, ela já vai fazer a diferença, já está fazendo a diferença em nossas vidas, mas que nós possamos refletir ainda um pouco mais, Senhor, nesses minutos que nos restam, Pai. Abençoa nossas vidas, abençoa a Tua igreja neste lugar, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Podem sentar-se, amém? O título do sermão de hoje: não podemos negligenciar tão grande salvação. Amém? Eu gostaria de fazer uma pequena introdução dizendo o seguinte, que nós já falamos isso muitas vezes, né, e todos sabem, né, e que nós somos responsáveis muitas vezes pelos passos que damos, né, e o nosso rumo, ele é traçado
em função dos passos que nós damos, amém? Nós estamos às vezes num sentido, de repente, nesse percurso, nós resolvemos dar um passo para a direita, a nossa direção ela é mudada, amém? Então nós somos muitas vezes dirigidos pelos nossos próprios passos. Passos errados certamente nos conduzirão a rumos não desejados, amém? E passos corretos vão nos conduzir a rumos que nós realmente desejamos em nosso coração. E esse texto ele mostra realmente essa situação, amém? Por isso que eu gostaria de refletir um pouquinho sobre esses versículos, e gostaria de começar pelo primeiro versículo, que diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Por isso o quê? Né? Obviamente nós estamos aqui pegando agora um contexto. O autor da carta ele está se referindo às palavras que ele proferiu no primeiro capítulo do livro de Hebreus, amém? Por isso, né, por aquilo que foi dito no primeiro capítulo, é que nós precisamos prestar muita atenção, ou maior atenção, ao que nós temos ouvido, amém? E o que é que nós temos que prestar atenção? Por que nós temos que prestar atenção? Porque lá no capítulo anterior, a palavra nos fala sobre a elevada dignidade de Cristo Jesus. A palavra nos diz que Cristo, Ele é digno, Ele é soberano, Ele é elevado, Ele está acima de tudo e de todos. Esse é um dos motivos pelo qual nós precisamos prestar muita atenção naquilo que estamos ouvindo. Nós também temos que prestar atenção pelo poder de salvação que Jesus conferiu a nós, aliás, que Ele tem sobre nós. Jesus teve o poder e tem o poder de nos salvar, e isso é algo que não dá para descrever, porque não existe outro no universo que tem esse poder, e é por isso que nós temos que prestar maior atenção ao que ouvimos, ao que ouvimos acerca do Evangelho que é trazido até nós, falando desse poder maravilhoso que é a salvação do nosso Senhor sobre nossas vidas. Nós temos que prestar muita atenção, porque até os anjos estão engajados na missão da salvação. Lá no Antigo Testamento, Deus se revelava através dos anjos. Os anjos, os profetas, eles traziam a mensagem a nós. E é por isso que nós temos que prestar muita atenção. Nós temos que prestar muita atenção considerando a grandiosa origem da salvação. Qual é a origem da salvação, irmãos, irmãs? A origem da salvação é nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que desceu, encarnou, se humilhou, tomou a forma de homem, a forma humana, e deixou-se crucificar na cruz, uma morte terrível, uma morte imoral. Ele se deixou se humilhar para que nós pudéssemos ser salvos. Essa é a origem da nossa salvação, e é por isso que nós temos que prestar maior atenção àquilo que ouvimos. Nós temos que prestar atenção maior naquilo que ouvimos, porque temos que considerar que não existe outra fonte de salvação, somente Jesus. Ele é a nossa fonte de salvação, é a Ele que nós temos que nos apegar. Nós temos que prestar maior atenção, considerando que agora Deus fala através de seu Filho, não mais através de profetas. Agora é o Evangelho que foi pregado pelo Senhor, e depois dado em testemunho por aqueles que ouviram essa palavra do próprio Senhor, os apóstolos. Irmãos, eu não sei se eu consegui sensibilizar vocês, mas eu espero que tenha conseguido, porque eu quase fiquei rouco agora. Eu me esforcei. Olha a voz como já está. Eu me esforcei para dizer para vocês o quão é importante aquilo que nós ouvimos acerca da salvação, aquilo que nós ouvimos acerca do Evangelho. Isso é de uma importância tão grande que nós temos, como diz esse versículo, que prestar maior atenção. Para quê? Para que jamais
nos desviemos. Mas pastor, uma vez salvo, salvo para sempre. Não sei, irmãos. Eu tenho uns textos aqui que realmente são bastante complicados para nossas vidas. O mínimo que nós podemos fazer é prestar maior atenção a tudo aquilo que foi dito acerca do Evangelho do nosso Senhor, acerca da palavra de Deus, acerca da salvação que nos foi conferida. Portanto, uma consideração maior deve ser dada a este Evangelho ensinado pelo Senhor Jesus. Se a vida espiritual é de fato importante para nós, mais do que a vida terrena, a vida física que vivemos aqui nessa terra, se essa vida espiritual, ela é de fato importante para nós, então nós temos que dar ouvidos a Cristo. Nós temos que dar ouvido à sua mensagem, com a maior diligência possível, com o maior cuidado possível, com o maior apreço possível. Essa atenção que nós temos que dar à mensagem de Jesus Cristo, ela é realmente a aplicação da vida inteira à mensagem, aos ensinamentos de Cristo. É a aplicação da vida inteira, na forma de dedicação, na forma de abandono a Ele, não dele. Nós temos que nos abandonar a Cristo, não abandonar Cristo. Não temos que ir para longe dele, temos que nos agarrar a ele. A revelação antiga, no Antigo Testamento, era uma prefiguração de tudo aquilo que viria, do novo pacto que nós estamos vivendo hoje. Mas não existe contradição entre esse pacto que vivemos hoje, com o Evangelho do Senhor, com aquilo que nos foi revelado através dos profetas e anjos no Antigo Testamento. Não! Tudo isso não se contradiz, apenas o novo pacto está num grau, num nível mais elevado, mas incorporou tudo aquilo que foi nos passado como revelação no Antigo Testamento. E o que é que nós temos ouvido? Como diz o versículo aqui, nós temos que dar maior atenção àquilo que temos ouvido. Essa mensagem nos foi transmitida de forma bastante convincente, porque o Evangelho do Senhor convence, ele é convincente, e apenas exige de nós fé, para quê? Para crer naquilo que nos foi passado e que nos convenceu. E essa fé ela é fácil, irmãos, não é difícil. E por que ela é fácil? Porque o poder de convencimento do Evangelho é tão grande, que é muito fácil crer, é muito fácil. Aquilo que nós temos ouvido, deve ser atendido e posto em prática. Isso tem que ser posto em prática nas nossas vidas. Nós não podemos fazer como diz o ditado popular: entra por aqui, sai por aqui. A palavra do Senhor é diferente, ela entra no coração, e ali ela fica, e ela transforma, e ela muda a nossa vida, e ela muda o rumo da nossa existência, e ela nos faz nova criatura, como foi dito aqui no início do culto. Ela nos faz ser pessoas que têm um novo nascimento. A velha vida ficou para trás, o velho homem ficou para trás, agora somos novas criaturas. É isso que faz a palavra ouvida e retida no nosso coração. Há uma vida, existe uma vida cristã a ser vivida, e que é o resultado natural da fé em Cristo. A fé que temos em Jesus é o resultado natural da vida cristã. Nós nos
denominamos cristãos, mas ser cristão é você ter como resultado na tua vida a fé em Cristo, e essa fé tem que ser traduzida numa prática de vivência, não numa teoria somente. Dar ouvidos à mensagem significa dar atenção ao que ela implica na vida diária, e isso é dar ouvido à mensagem. Não adianta nós dizermos, eu ouço a mensagem, eu creio na mensagem, mas se essa mensagem ela não se aplica na nossa vida diária, nós estamos falando palavras ao vento, palavras que não têm sentido, estamos sendo muitas vezes hipócritas, porque dar ouvido à mensagem é ter uma vida diária nos padrões e moldes daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. A escolha que nós temos é dar ouvidos ou afastar-se. A palavra diz sim, sim, não, não. Aquele que ficar em cima do muro, eu vomito de minha boca, disse o Senhor Jesus. Ele não quer meio termo, ou você é ou você não é, ou você está com ele ou está longe dele, ou você dá ouvido ou você se afasta. Não existe, Senhor, eu vou dar ouvido, mas eu tenho as coisinhas para viver aqui no mundo, eu tenho meus pecadinhos de estimação que está tão difícil de abandonar, Senhor, mas eu continuo dando ouvido. Não existe isso, para o Senhor não existe isso, irmãos. O Senhor disse uma vez, a raposa tem onde se abrigar, os seus ninhos, suas covas, mas o Senhor não tem onde recostar a cabeça. Isso ele disse para aqueles discípulos que estavam querendo segui-lo. Ele está querendo dizer o seguinte: existe um preço a ser pago. Não é fácil seguir a Jesus, porque a vida cristã de fato não é uma vida fácil. Como disse Anice, você tem que morrer a cada dia, você tem que matar a sua carne a cada dia. Isso não é fácil, irmãos, porque nós sabemos que o nosso corpo, nós pendemos para a carne, para a concupiscência da carne. A carne, ela é poderosa em nossas vidas, e nós temos que matar essa carne a cada dia. Dar ouvidos deve incluir os atos de seguir e aplicar. Eu ouço, eu sigo e eu aplico. Eu ouço, eu sigo e aplico. Eu ouço a palavra, eu sigo a Jesus e aplico a palavra na minha vida. Eu ouço a palavra, eu creio em Jesus e faço da minha vida aquilo que Jesus quer, aquilo que Deus espera de mim. É isso que é dar ouvidos à palavra. Se isso não acontecer, não vai demorar o tempo da pessoa se desviar. Não vai demorar. Se a pessoa não se apegar, não se agarrar a Jesus de uma forma inconteste, é muito fácil, é uma questão de tempo. E nós temos tantos exemplos, tantas pessoas que nós vemos que acontece isso. Pessoas que muitas vezes estão ali fervorosas, se entregando, e daqui a pouco esfriando, e daqui a pouco estão longe do Senhor. Depois dessa distância, que vai aumentando a cada vez mais, vem a parte mais terrível, que se chama apostasia, que é a perda da fé, que é o afastamento definitivo. Em Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 6, a palavra diz assim, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Olha só, de quem o autor está falando aqui?
dos santos, dos crentes, amém? Olha só, aqueles que uma vez foram iluminados por Jesus, aqueles que uma vez provaram de quê? Do dom celestial, provaram da palavra, provaram da glória, aqueles que se tornaram participantes do Espírito Santo, o Espírito Santo habitando, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Olha só, cristão ali, ó, ao pé da letra, e caíram. É impossível, olha só, irmãos, isso agora é duro. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Mas por que, pastor? Porque a palavra diz que se eu me arrepender, mas aqueles que experimentaram tudo isso, viveram tudo isso e caíram, é impossível ser reconduzido ao arrependimento, pois, olha só, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Irmãos, isso é um alerta tão forte, porque nós que cremos, que estamos juntos com o Senhor, se nos afastarmos, nos desviarmos, não existe mais possibilidade de sermos reconduzidos ao arrependimento, porque nós estaríamos crucificando novamente o Filho de Deus, estaríamos colocando Ele em desonra pública. E por que isso? Porque nós estamos declarando o seguinte: Jesus, ao se entregar na cruz do Calvário, não foi suficiente, não tem esse poder que o Evangelho prega, porque Ele foi crucificado e eu fui salvo, mas de repente eu caí, agora eu preciso que Ele seja crucificado novamente. Isso é desonrar o Senhor, é dizer que a cruz não tem poder, a cruz não tem poder. Por isso, esse é o alerta. Não adianta, ou você se agarra, você que agora conhece a palavra, que conheceu a palavra, se aproximou do Senhor, foi iluminado por essa luz maravilhosa, recebeu o dom do Espírito, está com o Espírito Santo em você, habitando em você. Não desista, não seja negligente, não negligencie essa tão grande salvação, porque você não terá outra chance. Porque para ter outra chance você teria que crucificar Cristo novamente e dizer: olha, aquela vez que eu fui salvo, a cruz teve poder, mas a cruz perdeu o poder, porque eu caí, e agora tenho que me arrepender novamente, ser salvo novamente. Isso não é mais possível. Tem que haver desenvolvimento e maturidade espiritual. O crente fraco e enfermo corre o risco de perder a sua fé cristã. Corre esse risco. Para que jamais nos desviemos, obediência atenta. Temos que ser obedientes, estar atento, para que não pereçamos, para que não caiamos. Se nós tivermos cuidado, nós podemos levar um navio a um porto seguro, mas o capitão negligente, ele pode perder. Aquele capitão que de repente ele enche a cara, ele está ali de uma forma totalmente largada, não se preocupa mais, não está se preocupando com o rumo do navio, está totalmente negligente, o navio pode tomar outro rumo, e ele não mais vai para o porto seguro. Não podemos negligenciar tão grande salvação.
Não há nada de que Satanás mais goste do que um crente negligente. Ele adora isso. Como ele gosta de crente negligente? Que não está muito preocupado com a palavra, que não está muito preocupado com a sua fé, que não está muito preocupado com a sua vida espiritual. Satanás adora isso. Temos que dar ouvido à mensagem se quisermos obter os benefícios da eternidade. Aquilo que Deus tem preparado para nós, nós temos que dar ouvido à mensagem. A verdadeira salvação consiste em ser o quê? O que Jesus é. Jesus é o nosso padrão. Nós estamos no processo em que nós estamos tendo a nossa vida transformada para atingir a estatura de varão perfeito, que é a estatura do nosso Senhor. Esse é o nosso destino, aleluias, é ali que nós temos que chegar, é até lá que temos que chegar, para poder compartilhar da herança do Senhor, para sermos membros da família divina, sermos considerados filhos de Deus. Esse é o processo, porque caso contrário, nós vamos perder o nosso verdadeiro destino. E o que é perder esse destino? Existem algumas etapas aqui do processo, e eu vou ler para vocês, e espero que vocês guardem no coração isso, que é muito importante. Primeiro, aparece a indiferença simples. Você começa a ficar um pouco indiferente com relação à palavra. Você começa a não dar muita importância à palavra de Deus. Você começa a desgostar, vamos dizer assim, porque aquilo já não está fazendo o efeito que era esperado na tua vida. Aí no segundo passo, segue-se a negligência, que faz com que o evangelho já não seja mais vital para você. Então primeiro vem a indiferença simples, aí em segundo lugar vem a questão de você já não considerar mais o evangelho como algo vital para a sua vida. Eu tenho tantas coisas para me preocupar, puxa vida, né? Eu acabo nem pensando mais no evangelho. Terceiro ponto, ocorre o desvio para a depravação, negando-se a realidade e o poder do evangelho. Um processo, irmãos. Como existe um processo na salvação, onde você ouve a palavra de Deus, você pela fé crê no Senhor Jesus Cristo, e isso faz com que você seja convertido. Essa conversão faz com que a tua vida seja uma vida regenerada pelo Espírito Santo. Aí vem outra parte do processo, que é a santificação da tua vida, e você começa a ser um crente que vai passando pelo processo de santificação até chegar à glorificação, e naquele momento glorioso, onde você será glorificado, você acaba se tornando um filho de Deus. Esse é o processo maravilhoso que nós esperamos para cada um de nós. Mas o inverso é justamente esse: indiferença simples, deixar que o evangelho, ou não considerar mais o evangelho como algo vital, e por fim, depravação, negando inclusive o poder do evangelho. Mas existe uma defesa para isso, e qual é? Se apegar de forma firme e resoluta a Cristo, se apegar a Jesus, agarrar-se a Jesus, como se fosse a única tábua de salvação que existe na tua frente, como se você estivesse num oceano e te aparece uma pequena boia, é aquela boia, se agarre a ela. Como você se agarraria? Eu tenho certeza que numa situação dessa você se agarraria naquela boia. Mesmo que essa boia se despedaçasse, sobrasse um pedacinho, você se agarraria naquele pedacinho. Segundo ponto, tornar Jesus centro de tudo na sua vida. Terceiro ponto, considerar Jesus o sentido da vida. Você considera Jesus o centro de tudo na tua vida? Você considera Jesus o sentido da tua vida?
Tudo que você faz, você glorifica o Senhor. Tudo que você faz, você dá graças ao Senhor por isso. Você pensa no Senhor diuturnamente, hora a hora, minuto a minuto. Se não acontece isso, irmãos, comece a se preocupar. Comece a se preocupar. Porque de repente você está vivendo uma fase de pequena indiferença. Você já começa a se lembrar de Jesus no domingo, talvez para ir no culto, ou quando está passando por uma situação difícil. Então essas lembranças do Senhor começam a ficar muito raras em nossas vidas. Não podemos negligenciar tão grande salvação. O Senhor fez um sacrifício, derramando o seu sangue preciosíssimo na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser salvos. Isso não pode ser negligenciado, irmãos. Sinais de negligência a esta grande salvação. Primeiro, deixar de dar atenção às coisas de Deus, deixar de ler a Bíblia, deixar de ter o desejo de se reunir como igreja. Quando começar a acontecer isso, já é um pequeno sinal de negligência. Tem preguiça de ler a Bíblia. Eu não quero hoje ir no culto, está tão frio. Tem o jogo do Corinthians, tem o resultado das eleições. Segundo, deixar-se absorver pelos interesses terrenos e egoístas. Começamos a dar muito valor às coisas terrenas, nos apegar muito às coisas terrenas. Terceiro, permitir o esfriar do coração por Cristo, por seu sacrifício e para com o amor de Deus. Quando nós não começarmos a deixar de valorizar a importância que foi Cristo e o seu sacrifício em nossas vidas, quando nós começarmos a deixar de prestar atenção nisso, é um sinal de negligência. Quarto, ocupar-se com negócios e novidades desse mundo em detrimento do mundo vindouro. Lembra da semente que cai à beira do caminho, debaixo dos espinhos? Ali é o mundo com as suas coisas, já não consegue mais, a semente não consegue germinar, porque existem outras preocupações. E quando nós começamos a ter preocupações que nos tiram do foco, que é Jesus, é sinal de negligência. Quinto, perder a consciência de Deus. Mas é impossível, pastor, perder a consciência de Deus. Não é impossível, não. Perder a consciência de Deus é você começar a ter uma vida que não mais condiz com aquilo que está no coração de Deus. Isso é perder a consciência de Deus. Deus não é mais um ser superior, soberano sobre tua vida, teu Criador, porque você começa a ser dirigido pelo teu coração. Sexto, abafar o pensamento sobre o juízo vindouro. Vive como se a vida fosse só isso aqui, não se preocupa mais com o juízo final, com o Apocalipse, que nós estudamos tantas semanas aí, né? E por último, viver como as feras que perecem, no que diz respeito à eternidade. Infelizmente, irmãos, existem pessoas que vivem como animais. Sabe por que vivem como animais? Eu fico vendo pelo Scooby. Vocês sabem quem é o Scooby? O Scooby é meu cachorro. Eu chamo Scooby, porque ele é amarelão, grandão, parece o Scooby do desenho. Ele faz aquilo que é o momento dele. Ele come aquela hora que ele tem fome, ele bebe aquela hora que ele tem sede, ele vai fazer necessidade a hora que der vontade. Ele não está preocupado se tem gente olhando, se tem gente perto, não quer nem saber. Vive como animal. E nós não podemos viver como animais. E viver somente pensando
na nossa carne, segundo o nosso coração, e somente considerando as questões terrenas, é viver como animal, porque não temos consciência mais do eterno, que é tão importante para nós. Cuidado, irmãos, não há possibilidade de segundo arrependimento. Hoje a Anice abriu o culto falando sobre Zaqueu, e quando ela fala de Zaqueu, e quando Zaqueu diz Nicodemos, né? Desculpa, Nicodemos. Quando ela fala que Nicodemos pergunta para Jesus, mas não é possível nascer de novo? Aí eu lembrei, falei, puxa vida, tá vendo? Deus usou a vida de Nicodemos até para me ajudar aqui no culto hoje. Não é possível nascer de novo. Quantas vezes você acha que você vai poder ser salvo, deixar de ser salvo, ser salvo, deixar de ser salvo, e isso como um ioiô? Não existe. Não é possível mais. Para encerrar, irmãos, a salvação, ela consiste em trazer o infinito para o finito. Ela consiste em trazer o que é divino para o que é humano. Por isso que ela é tão importante. Amém? E é por isso que nós não podemos negligenciá-la. Uma salvação infinita, de origem extraordinária, porque a salvação ela não veio de graça, ela veio pela graça, mas ela não veio de graça, teve um preço muito alto que foi pago por isso. Amém? A morte do Senhor na cruz, promovida por um Deus majestoso através do seu Filho Jesus Cristo, aleluias, um Filho obediente até a morte, e a morte de cruz. Ela nos mostra o quão grande valor, inestimável e indizível foi este ato. Não dá para descrever, irmãos, não dá para descrever. O sacrifício do Senhor, ele é indescritível. Nós não conseguimos descrever o que foi aquele sacrifício. A gente imagina a dor, o sofrimento, mas isso é pouco. O que nós imaginamos é pouco pelo que o Senhor passou, e passou de livre e espontânea vontade, por amor a nós, para que nós fôssemos salvos. Que maravilha que foi isso, não, irmãos? Que coisa tremenda foi a salvação, e é por isso que nós não podemos negligenciar tão grande salvação. Valorizem isso, irmãos. Valorizem isso. A salvação que nós temos hoje, ela é eterna. Ela é eterna. Ela está aqui conosco hoje e vai nos acompanhar até sempre. Aleluias. Não podemos negligenciar a grande salvação. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Feche teus olhos, amém? Senhor amado, Deus querido, nós queremos nesse momento, Deus, abrir, Senhor, nosso coração diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor, e pedir a Ti, Senhor, em nome de Jesus, força, Senhor, nos ajuda, Pai, porque nós sabemos que a nossa carne é fraca, que nós somos fracos, Senhor. Paulo já dizia que nós somos pessoas, seres fracos, que nós somente nos tornamos fortes quando nós estamos debaixo do Teu poder que nos fortalece, Senhor. Por isso eu te peço nessa noite, Pai, nos ajuda, Senhor. Eu não sei como cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui hoje, chegaram aqui neste lugar. Talvez muitos tenham vindo aqui, como foi dito no início da abertura desse culto, de uma forma até mecânica, de uma maneira como se tivesse sentindo no seu coração, deixa eu ir até lá por desencargo de consciência, porque de repente se eu não vou, minha vida pode ser que piore, sei lá, então eu vou até lá. Mas não é dessa maneira que o Senhor quer que você venha até aqui. Ele quer que você realmente se agarre a Ele. Ele quer que você realmente abra o teu coração, rasgue teu coração diante dele, para que o Espírito Santo possa te tomar de uma forma poderosa, e você sentir a sede pela glória do Senhor na tua vida.
É isso que o Senhor espera, é isso que Ele espera de nós, que nós sintamos essa sede como se fosse tudo que nós precisamos para poder obter a vida, sentir a vida em nós, aleluias. Como diz uma canção que muitas vezes nós cantamos aqui, é como a corça, ela sente o cheiro da água. Quando ela está na selva, ela levanta o seu focinho e ela sente o cheiro da água, porque ela sabe que a água é vital para ela, ela precisa da água para sobreviver, porque a água faz com que o cheiro dela seja diluído e os predadores não a persigam. Ela precisa dessa água, e quando ela sente o cheiro, ela corre, ela pula, ela salta em obstáculos em direção ao local onde está a água. E é assim que nós temos que ser com o nosso Deus, sentir essa vontade, esse anelo, sentir esse desespero por estar junto do Senhor. Deus, abençoa, Senhor, nossas vidas, Senhor, nos dê força, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, que nós possamos, Senhor, Deus, começar a sentir, Deus, um interesse cada vez maior pelas coisas divinas, pelas coisas do céu, Senhor, pela Tua Palavra, que possamos ter sede pela Tua Palavra, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor, precisamos, Senhor, precisamos sentir, Senhor, essa atração vital, considerar, Senhor, que o Teu Evangelho é vital, a Tua Palavra é vital para nós, que o Senhor é o pão da nossa vida, o Senhor é o ar que nós respiramos, o Senhor é o tudo que nós precisamos, Senhor, porque só assim, Deus, conseguiremos caminhar à frente até o nosso destino de uma forma mais tranquila, Senhor. Nos ajuda, Pai, abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa-nos, Pai, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa noite, por esse culto, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa semana que passamos e pela semana que vamos ter ainda, Senhor. Deus, que nós possamos refletir um pouco sobre essa palavra que nós trouxemos aqui nesta noite, Pai, que ela venha realmente fazer com que nós possamos colocar em prática na nossa vida diária, Senhor, tudo aquilo que o Senhor traz ao nosso coração, através dos Teus ensinamentos, através da Tua Palavra, do Teu Evangelho, Senhor, que nós sejamos praticantes, Pai, da Tua Palavra, Deus. Obrigado, Deus, por essa noite. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa cada um que está presente nesse lugar, abençoa cada um que vai nos assistir ainda pela internet, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Nos leva agora, Senhor, eu te peço, sob Tua proteção, debaixo de Tuas poderosas mãos, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda igreja possa dizer amém. Amém. Deus abençoe a todos. Só um recado, irmãos. Terça-feira não vamos ter o estudo bíblico, nós vamos estar com uma pausa de algumas semanas aí, porque nós estamos reestruturando a escola bíblica, tá? Então aí quando a gente tiver tudo preparadinho, a gente vai passar direitinho as diretrizes, ok? Quinta-feira continua a reunião de oração às 15 horas e domingo às 18h30 novamente aqui, amém? Não se esqueçam, né? Olha lá, irmãos, dia 15 de outubro, hoje nós estamos dia 2, né? Daqui 2 semanas, né? Nós vamos ter a festinha das crianças, né? Então é muito importante que todos, né, que têm crianças, né, e que possam estar já adquirindo seus convitinhos, criança R$20, adulto R$20, isso é muito importante para as crianças, viu, irmãos? A gente tem que valorizar essa questão, né? Porque as crianças, elas são o futuro da igreja, né? Então a gente tem que investir, né? Isso é muito pouco, isso aí não é dinheiro para a igreja, não, é custo mesmo para cobrir os custos de tudo aquilo que vai ser feito, vai ser algo assim maravilhoso para as crianças, né? Então não esqueça, tá, dos convites, né? Nós estamos colocando nos grupos, mas é bom que vocês, né, saibam e levem essas informações. Se tiver alguém, pode trazer criança de fora também, né? Olha, pode trazer, isso eu acho muito importante. De repente, uma criança pode se converter aqui. Eu sempre usei esse testemunho, né? Na escolinha do meu filho, do Natan, baterista aqui, quando ele estava como é que chama? No infantil, né, Bê?
no prézinho, né? Um amiguinho dele, era uma escola cristã, então eles ouviam muito de Jesus lá. E o menininho de 4 anos, a mãe se converteu de ouvir falar de Jesus através do menino. O que ele ouvia na escola, ele ia em casa e falava, a mãe se converteu, né? Olha que bênção, né? Então, invistam nas crianças, amém? Não esqueçam, tá? Deus abençoe a todos, domingo estaremos aí novamente, amém? Obrigado também pelos visitantes, viu? Muito bom tê-los aqui, amém? Para ele eu vou.